Sobre a edição extra do Diário Oficial, que traz a medida provisória, que traz, na verdade, um pacote para substituir a alta do IOF. Mesmo com toda a discussão com o Congresso Nacional, o governo acabou editando essa medida provisória. Eu vou chamar os nossos comentaristas, começo por você agora, Dora Kramer. São algumas questões. Primeiro, essa MP é editada no meio desse tiroteio entre o governo e o Congresso e, ao que tudo indica, não há informação ainda que o decreto tenha sido simplesmente retirado ou cancelado, ou seja, por enquanto estão vigorando as duas coisas. E é bom lembrar que a medida provisória precisa ser analisada pelo Congresso, não é isso, Dora? Exatamente, precisa ser aprovada ou rejeitada ou deixada para lá, caducar pelo Congresso. Ela tem que passar pelo Congresso. Então, isso é mais um complicador, embora não seja uma surpresa, porque o próprio ministro Fernando Haddad havia dito, depois de ter conversado na terça-feira com o presidente Lula, ele enviaria para a Casa Civil a medida provisória e de lá para o Congresso. Quer dizer, isso era esperado. E agora fica uma situação em que tem lá vários projetos para derrubada do decreto, tá certo? Desse decreto que agora realmente não sei como é que fica, porque aí o decreto passa a não valer, acho, né? O que passa a valer é o que vai estar escrito na medida provisória, que a gente vai precisar ver realmente. Eu não vi a edição extraordinária do Diário Oficial para saber quais são os termos, se aí fica parcialmente revogado o decreto, se foi feita a tal da calibragem que o ministro falou, enfim, o que está vigorando, se aquilo lá é substituído pela medida provisória, mas isso em nada alivia a resistência do Congresso. O clima continua muito ruim, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, já tinha dito que aquelas propostas do governo que me parecem constam da medida provisória, são objeto da medida provisória, tinham sido muito mal recebidas no Congresso. Então, o problema continua posto. Agora, Vilela, essa MP saiu durante aqui o Jornal Jovem Pan. Você conseguiu ler alguma coisa, ler um trecho pelo menos para a gente tentar entender? É uma medida que não está tão clara ainda, é isso? Exatamente, Tiago. Analisando agora rapidamente o texto dessa MP, eu identifiquei ali uma série de elementos, como, por exemplo, o fato de que não está estabelecido claramente que o decreto está revogado, por exemplo. Então, a gente parte do princípio que os termos que foram definidos no decreto presidencial, eles ainda continuam válidos em concomitância em relação ao texto da MP. Até porque o texto da MP, ele não trata especificamente de todos os pontos do decreto. Então, naturalmente, naquilo que trata a MP acaba valendo em relação ao texto do que foi aprovado no decreto presidencial. Agora, em outros temas, como, por exemplo, na próprio aumento da taxa do IOF, por exemplo, em relações simples internacionais, na compra de câmbio, na compra de dólar, em qualquer casa de câmbio, por exemplo, isso continua, a partir de hoje, a partir de amanhã, ainda mantendo as novas regras. Enfim, o fato é que nós temos muitos elementos para que o Congresso continue reclamando. De fato, os reclamos do Congresso, de fato, todas as manifestações que foram feitas de discordância em relação ao texto do decreto presidencial e ao texto que foi apresentado no domingo à noite, isso, por enquanto, não foi ouvido pelo governo, que vai insistindo e, ao que tudo indica, ou terá que fazer um novo texto, uma nova MP, contemplando alguma dessas exigências, ou então está em vias de sofrer uma derrota política cachapante com relação à desaprovação desse texto no Congresso Nacional.